Seguindo com a conferência, convidamos agora o presidente do IN+, Center for Innovation, Technology and Policy Research do Instituto Superior Técnico e presidente interino da Missão para Cidades Climaticamente Neutras e Inteligentes, Paulo Ferrão. Muito obrigado a todos, inspirado pela liderança dos municípios que já interviram, Senhora Vereadora, Senhor Presidente da Câmara. É de facto com enormíssimo gosto que hoje estamos aqui na primeira conferência da Rede das Cidades pelo Clima. O Senhor Presidente da Câmara de Braga, Dr. Ricardo Rio, já falou subejamente sobre a rede. Portanto, eu agora iria tentar dar aqui o contexto do que nos fez chegar aqui. É claro que também fiquei e gostava de agradecer à Câmara de Matosinhos por ter trazido as crianças. E fiquei impressionado e gostava de fazer uma citação de uma coisa que eu vi. Eles cantaram, eu pensei, eu sonhei que não havia mundo amanhã. E eu acho que, de facto, depois da inspiração de ter os líderes de hoje, que estão a transformar as cidades, é importantíssimo pensar que temos as nossas crianças a pensar que pode não haver mundo amanhã. Noutro contexto, é evidente, estou a tirar isto do contexto, mas como é evidente, essa é a preocupação que nos une todos aqui. Dar às nossas crianças um mundo amanhã. E eu acho que isto, eu podia acabar aqui, estava tudo explicado, mas tenho aqui mais uns 10 ou 15 minutos para dizer mais algumas coisas. Queria dizer, em primeiro lugar, que esta ideia de olhar para as cidades como pivôs da sustentabilidade não é muito antiga. Portanto, é relativamente nova. Eu tive a honra de participar numa comissão da Academia das Ciências Americanas, talvez no primeiro estudo que a Academia fez sobre sustentabilidade urbana, numa altura em que os americanos nos inspiravam, coisa que hoje provavelmente não se passa, e foi um relatório do mesmo género que se faz hoje a Comissão Europeia, portanto, 15 pessoas, nos quais tive a honra de participar, que fizeram um relatório sobre Pathways to Urban Sustainability. O que é preciso fazer para que as cidades sejam hubs de sustentabilidade? E há aqui 4 princípios que identificaram que eu gostaria de partilhar convosco. O primeiro é que, obviamente, o planeta tem limites biofísicos. E muitas vezes as pessoas que consomem nas cidades e que não estão ligadas ao mundo rural, ao mundo onde se fazem as coisas, ao mundo industrial, podem pensar que as coisas vêm magicamente. Elas não vêm magicamente. Portanto, tudo o que consumimos teve que ser produzido e vai causar impactos ambientais. Portanto, este é um princípio fundamental e, claro, muito relevante. O mundo tem limites biofísicos e depois os sistemas humanos e naturais estão intimamente ligados, particularmente nas cidades. E é por isso que elas são importantes, porque, de facto, é aí que se consome, digamos, 70% ou 80% do consumo do mundo faz-se nas cidades. Portanto, se não se fizer bem nas cidades, o mundo não anda bem. Se fizer bem nas cidades, o mundo andará bem. E é isso que é muito relevante. Depois, numa lógica mais social, a desigualdade limita os esforços de sustentabilidade. Isto é particularmente verdade nos Estados Unidos, é verdade aqui na Europa, será verdade em qualquer lado. E depois, as cidades estão altamente interconectadas. E por isso é que, sempre com enorme alegria, no dia de hoje, vemos que há redes das cidades. As cidades estão juntas para partilhar as melhores experiências em Portugal. As cidades europeias juntam-se para falar umas com as outras e para partilhar as melhores experiências. Eu, claro, queria dizer aqui, sem receio nenhum de errar, que hoje temos aqui as 2 redes mais importantes da Europa. A rede sueca e a rede espanhola. Portanto, como disse o Dr. Ricardo Rio, com certeza vamos aprender muito com eles durante o dia. Ora bem, e depois tivemos, em 2019, a Missão Europeia das Cidades, em que a Comissão Europeia diz, reconhecendo o papel das cidades, vamos lançar uma missão para tentar fazer das cidades a luz que vai iluminar, no fundo, a luta pela neutralidade climática. E que bom é ouvir, ainda hoje, a Sra. Vereadora a dizer, sim senhora, cá estamos, queremos ser climaticamente neutros até 2030 e temos aqui à frente, portanto, Guimarães, Matosinhos, Braga, Porto, Valladolid, portanto, cidades que estão muito empenhadas nisto. O meu amigo Rúlio e eu tivemos a honra de fazer parte desta primeira missão que desenhou a missão das cidades. E, claro, por isso, mais felizes estamos, com certeza, de estar aqui hoje a ver as coisas acontecer. É claro que esta missão tem vários objetivos. Salientava aqui alguns, dado que estou aqui a pôr o contexto. Como já disse o Sr. Presidente, Dr. Ricardo Rio, o grande objetivo é que as cidades construam
um contrato climático para a cidade. Que façam um contrato, e hoje vamos ouvir falar isso, das cidades portuguesas que já o fizeram, portanto, são as cidades-missões, portanto, Guimarães, Porto, e que vão discutir como é que se faz este contrato climático. Depois, claro, consolidar o papel do cidadão. O cidadão tem que estar, ele é o motor da mudança. Depois, nada disto se faz sem haver meios financeiros, portanto, é preciso ter dinheiro para fazer isto. E, claro, como também já aqui foi dito, isto só aparece se houver um propósito de uma economia mais competitiva. Discuti há pouco com o Jorge Portugal, que está ali. A dúvida é, será que uma cidade climaticamente neutra puxa pela competitividade ou é a competitividade que puxa por uma cidade? Ele vai-nos explicar isso mais tarde, se calhar. Portanto, há aqui, de facto, muita coisa em jogo e há uma dinâmica grande, uma aceleração a fazer nesta lógica. Muito bem, o que é que foi isto da missão das cidades? Foi, de facto, lançar a ideia de a Comissão Europeia poder apoiar 100 cidades na Europa que quisesse ser climaticamente neutra. É claro que eu digo sempre isto, quando lançámos esta ideia, tivemos imenso medo que não houvesse cidades a concorrer. Portanto, porque é, de facto, um desafio muito exigente. Mas 377 cidades concorreram e a Comissão Europeia selecionou 12. Mas o que ainda é a melhor notícia é que em Portugal 20 cidades e regiões concorreram. E isso foi muito, muito bom. Em Portugal houve 3 cidades selecionadas pela Comissão Europeia, portanto, Guimarães, o Porto e Lisboa, mas aquilo que é mesmo importante é que temos muitas cidades em Portugal a querer andar para a frente. E a querer chegar, como disse o Presidente Ricardo Rio, a um contrato climático para a cidade. E basicamente o contrato climático, depois teremos uma discussão sobre isso, a cidade tem que afirmar os seus compromissos, depois tem que desenhar um plano de ação. Portanto, como é que vai chegar à neutralidade climática com ações nos diferentes temas, e os temas são a indústria, os transportes, a energia, os resíduos, os edifícios, e depois elaborar um plano de investimento para lá chegar. Na Comissão Europeia, a Comissão Europeia criou, no fundo financiou, uma nova instituição, que é o Net Zero Cities. Temos aqui o Francisco, ele não é pequeno, portanto está ali atrás meio escondido. Portanto, e esta instituição dá apoio técnico e, enfim, para que as cidades possam conduzir estes planos. E isso foi o que a Comissão Europeia ofereceu à rede das cidades europeias. E eu agora que vos vou aqui apresentar muito rapidamente, telegraficamente mesmo, tendo lido muitos destes contratos climáticos, que faz também parte do meu trabalho, eu gostava de extrair desses contratos, portanto, isto não são palavras minhas, são palavras dos contratos que já foram estabelecidos pelas cidades ao longo da Europa, que tipicamente, e isto é muito importante, quem é responsável por agir? Bom, politicamente o município, mas na verdade o município controla muito poucas emissões por si. Portanto, e é chamado a investir em menos de 10%. É muito dinheiro, mas é menos de 10%. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É o cidadão, quando isola a casa, quando muda as janelas, quando compra um carro elétrico, eventualmente, que vai investir também significativamente. E nos planos tem sido apresentado pelas cidades entre 30% a 50%. E depois são as empresas. Portanto, isto não se faz nem sem o cidadão, nem sem as empresas. E isto, de facto, é muito importante que seja dito, porque, obviamente, os municípios têm aqui um papel de liderança, mas não se pode apontar para o município, tem que se apontar para o cidadão. E por isso é que este movimento dos municípios é sempre um movimento para o cidadão. E por isso é que é tão bonito, Sra. Vereadora, estar hoje aqui numa sala, que depois lá em baixo tem uma exposição que chama, interpela o cidadão, e por isso também a felicito por esta atividade. Em todas as cidades, portanto, temos essencialmente estas áreas, portanto, a descarbonização do setor energético, e aqui está a governança multinível. Portanto, quem é que vai descarbonizar o setor energético? É o Governo. Portanto, se o Governo não estiver empenhado, não chegamos aos objetivos. Portanto, é isto que quer dizer a governança multinível. A descarbonização do setor de transportes e mobilidade, já foi aqui referido, bem difícil. A descarbonização dos edifícios, a economia circular e depois, no fim do dia, as emissões que ainda tivermos feito, temos que as capturar. Isto tem, por exemplo, muito a ver com soluções baseadas na natureza, etc. Agora, só dando aqui umas pequenas notinhas do que é que as cidades têm estado a fazer em cada uma destas áreas. Bem, à frente de tudo, melhoria da eficiência energética. Portanto, isolar melhor os nossos edifícios, poupar energia, depois ter sistemas energéticos 100% renováveis e ter a eletrificação do consumo e das diferentes fontes de energia.
Quanto aos transportes, também, enfim, reduzir o transporte individual privado, bem difícil. Uso do transporte público, mobilidade ativa. Por todo lado já começamos a ver, de facto, mais zonas para bicicletas, mesmo aqui à frente. Uso compartilhado de meios de transporte particular, eletrificação do transporte e uso de combustíveis sustentáveis, logística urbana livre de emissões. Nos edifícios, também bastante. Renovação de edifícios, luta contra a pobreza energética, eletrificação do consumo residencial e de serviços, uso local de energia renovável. Quanto à economia circular, claro, um alto nível de recolha de resíduos e tratamento dos resíduos. Muitas cidades, por exemplo, Estocolmo, que está hoje aqui presente, tem no setor dos resíduos a lógica de ser aquele que vai absorver o carbono, porque vai produzir, por exemplo, combustíveis a partir dos resíduos e então já vai produzir um combustível verde que, na verdade, ele próprio depois vai absorver emissões. Portanto, redução da produção de resíduos, reutilização e valorização de materiais. Quanto à compensação, muito bem, consolidação da infraestrutura verde, soluções tecnológicas para a captura de carbono, tecnologias de processamento de resíduos. Eu procurei fazer este gráfico, que é um pouco arriscado, mas que é dos 40 ou 50 relatórios feitos por cidades europeias, qual é a gama de emissões per capita. Portanto, para já não vamos ligar a eletricidade que nem devia aqui estar, há alguns municípios que representam erradamente, mas, portanto, temos os resíduos, que, de um modo geral, vai para aí a 0,2, 0,3. Desculpem, a azul está os valores mais prováveis. Sei lá, tipicamente, mais de metade das cidades tem aquele valor azul. Mas depois há cidades que têm aquela panóplia toda. Por exemplo, de resíduos, podemos ter de 0 a 1 tonelada de emissões de CO2 equivalente por pessoa. Na agricultura, podemos ter de 0 a 1, mas os valores mais típicos são, por exemplo, 0,1. Nos transportes, cá está, temos entre 0,5 e 2. Nos processos industriais, também como já foi referido, as cidades são muito diferentes, portanto, vai, por exemplo, de 0 a 2. Nos edifícios vai de meio a 5 as emissões per capita, sendo que os valores mais prováveis andam entre 1 e 2. E, portanto, o total pode ir de 1 a 8, vejam bem a disparidade entre as cidades, e por isso, como já disse o Dr. Ricardo Rio, cada cidade é uma cidade, portanto não há de receitas, enfim, silver bullet, mas tipicamente andamos entre 3 e 4 quilos de CO2 per capita, na maioria das cidades. E por isso, como já aqui foi referido, houve este movimento voluntário, bottom-up, das cidades portuguesas. Eu tenho que dizer, com a liderança das pessoas que estão aqui na primeira fila, não há sobre isto nenhuma dúvida, e que decidiram que era a altura de criar esta rede de cidades. E o que é que esta rede de cidades vai fazer? Vai, de facto, procurar ajudarem-se umas às outras e, muito na lógica do que era, de facto, a rede espanhola, em particular, e a rede sueca, dizer assim, e no que é a Comissão Europeia? Portanto, a Comissão Europeia tem a rede e depois elas são apoiadas pelo Net Zero Cities. Aqui em Portugal, e fico muito feliz por isto, escolheram o IN+, portanto, para ser o parceiro tecnológico, o secretariado técnico que vai dar apoio às cidades. E, portanto, é aqui que aparece o IN+, como o secretariado técnico, no fundo, está um pouco a fazer, é o parceiro do Net Zero Cities a uma escala europeia, na escala nacional. E, portanto, deixem-me lançar um desafio. Eu acho que é justo dizer, e nós já tivemos conversas, naturalmente, e até quando falámos com a Sra. Ministra, que se calhar até temos aqui a oportunidade de criar um selo nacional como um passo primeiro para depois as cidades que de facto chegarem ao contrato climático também virem a ter o selo europeu. Portanto, eu acho que isso está na agenda e é um ponto importante e é, com certeza, um dos objetivos que devemos ter nesta rede. Bom, como resultados concretos, portanto, o IN+, desenvolveu para as cidades, por exemplo, uma app, portanto, desenvolvemos de base científica, uma aplicação que calcula as emissões de todos os municípios portugueses, que está hoje disponível, portanto, na internet, para todos, e que podemos calcular quanto é que é a emissão de um determinado município e mais quanto é que é em transportes, quanto é que é em resíduos, quanto é que é em energia, quanto é que é em indústria e quanto é que é por valor acrescentado bruto, quanto é que é por per capita. E vamos para já reter um valor que está aqui à direita. Portanto, em Portugal, as emissões médias dos municípios, enfim, do país, são cerca de 4,6 quilos de CO2 equivalente, toneladas de CO2 equivalente per capita num ano, naturalmente. Ora bem, aqui o que tentei fazer foi agora
aquele gráfico que tinha feito para a Comissão Europeia fazer para Portugal com base nestes dados, para as 20 cidades e regiões portuguesas. Temos aqui uma questão que distorce alguma análise, que é esta da energia. Esta linha que está aqui da energia, basicamente o que está a dizer é emissões de quem tem, por exemplo, centrais térmicas. Por exemplo, Abrantes tem uma central térmica, vai lá parar uma quantidade de emissões. É claro que é muito injusto, não tem lógica nenhuma estar a dizer que é Abrantes que emite, ou por exemplo, Sines, não é? Sines não está aqui porque não é uma das 20. Mas, portanto, é por isso. Portanto, se tirarmos esta energia, temos aquele gráfico mais pequenino ali em cima, que de facto o que é que está a mostrar? Aquilo que a senhora vereadora já disse, os transportes, não é? Com uma grande responsabilidade que vai tipicamente de 1 a 2,5 toneladas de CO2 per capita, agricultura e edifícios. E se olharmos para este gráfico, vemos que não andamos no total muito afastados na média dos 3 a 4, 4,5 do que são os valores europeus. Muito bem, mas por isto, para podermos agir em cada cidade com ações customizadas, o grande esforço que estamos a fazer agora ao nível científico para suportar as cidades é este dos gêmeos digitais. Portanto, estamos a desenvolver gêmeos digitais que possamos, com a resolução do edifício, com a resolução da estrada, em cada cidade, simular o impacto das ações que as cidades pensem querer fazer. Portanto, isso é aquilo que estamos neste momento a trabalhar com muito afinco para todos vós e espero muito que possa vir a ser o próximo produto que possamos disponibilizar. Ora bem, voltando às cidades europeias, elas identificaram várias barreiras e oportunidades, portanto, em cada setor. Mas eu iria aqui só dar alguns bullets também para explicar porque é que temos hoje a conferência que uma temos. Portanto, financiamento. Todas as cidades sentem que o financiamento é um dos problemas principais. Portanto, onde é que se vai buscar dinheiro para esta transição? Depois, a questão da governança multinível. E por isso é muito importante, como já aqui foi dito, que hoje, no lançamento da nossa conferência, pois muito bem, estejam os líderes autárquicos e esteja, por exemplo, o Governo e que tenhamos isto também num contexto europeu. Depois, capacitação, educação, consciencialização é muito importante. E outra coisa é mão de obra qualificada. Portanto, ainda no outro dia, falando com várias empresas de construção de Braga, que eu não sei porque são quase todas de Braga, nos dizia, por exemplo, o CEO da Casais, que, bom, se quiséssemos fazer uma reabilitação dos edifícios com tecnologia normal, não tínhamos mão de obra para o fazer. Portanto, também é preciso industrializar isso. E isso é uma oportunidade de inovação enorme para as nossas empresas. É um fator de criação de riqueza no país. E é assim que temos que olhar para este movimento das cidades. É como uma oportunidade. E nas oportunidades cá estão, mas para isso, se calhar, precisamos de instrumentos políticos inovadores, precisamos de criar empregos verdes locais, precisamos de tecnologias como os gêmeos digitais e precisamos, sobretudo, de novos modelos de negócio. E é por isso, e este é o meu último slide, que a conferência está montada da maneira que está montada. Portanto, precisamos de liderança. A liderança já veio a este palco. Foi quem falou antes de mim. Liderança temos. É boa, é forte, é empenhada. Depois, precisamos de partilhar as melhores práticas a nível internacional, com as mais experientes redes de cidades europeias e ouvir o testemunho das cidades missão portuguesa que já fizeram este caminho. E é por isso que temos um painel com as cidades que fizeram o favor de estar connosco hoje, a rede de cidades, portanto, sueca e as cidades espanholas, e depois um painel com as cidades missão. E também agradecemos muito a todas as cidades portuguesas que aqui estão, Valladolid, Barcelona, que participa remotamente. Depois temos um parceiro essencial que é a indústria. Como já tínhamos visto, isso não se faz sozinho e, portanto, temos duas indústrias bastante importantes a fazer aqui o seu testemunho. E depois, claro, a questão do financiamento. Oxalá que à tarde os oradores nos digam como é que vamos financiar isto. Portanto, tem aqui uma tarefa simples para fazer durante a tarde, como é que vamos arranjar meios para fazer isto, tanto por um estímulo financeiro, como, naturalmente, estimulando a inovação e o empreendedorismo. E depois, o encerramento por duas líderes, a senhora Presidente da Câmara de Matosinhos e a senhora Ministra. Portanto, eu acho que não podia haver melhor maneira de terminar e, enfim, eu espero que eu vos tenha conseguido dar aqui o contexto onde é que estamos e, de facto, a importância desta conferência que temos hoje e a forma como ela está organizada corresponde, de facto, aos objetivos que todos temos para isto. E termino como comecei. Oxalá que isto contribua
para que as crianças não pensem que o mundo vai acabar amanhã. Muito obrigado a todos.